Capítulo 2. Posso arriscar meu pescoço por amor ao Senhor. Alguns homens, por não avaliarem bem o que é a vida da mulher, acham que esta tem uma existência privilegiada, simples e sem muitos conflitos. Tradicionalmente, a mulher é protegida, mas é também alvo dos muitos abusos em nome da sujeição à sua condição. Quero lembrar que meninos também são vítimas de maus tratos físicos e emocionais, ficando marcados por toda a vida. Entretanto, neste estudo, irei considerar apenas a situação feminina. As delegacias da mulher de todo o Brasil, onde elas existem, são diariamente bombardeadas com casos de espancamentos, estupros e abandono. 70% dos agressores são pais, maridos, namorados ou parentes das vítimas. Mais triste ainda é o fato de que essas injúrias, em sua maioria, não começam na fase adulta, quando a pessoa é capaz de se defender. Crianças sofrem violações desde bem pequeninas. Recentemente, em Brasília, uma criancinha de 7 meses, um bebê, melhor dizendo, foi socorrida em um hospital defecando pela vagina, após ter sido estuprada pelo amante da mãe, um bancário de classe média alta instruído e não um João Ninguém como poderiam pensar. Os danos físicos são pequenos se comparados às feridas de alma impingidas sobre crianças que ainda não podem distinguir o certo do errado. Outro fator triste é saber que grande parte das pessoas que foram, de alguma maneira, maltratadas, passará a abusar de outras que vierem a ficar sob seus cuidados. Prostituta é um termo ofensivo usado para designar a profissão mais antiga da Terra. Designa uma pessoa de vida oca, curta, dolorida, fácil, rica, divertida, ganhando do bom e do melhor. Aninha tornou-se prostituta aos 13 anos, depois de ter sido seduzida por seu próprio pai e em seguida enxotada por ele de casa por desgraçar a família. Era bonita e tinha um acurado instinto de sobrevivência. Conseguia fazer-se passar por mais velha a fim de evitar ser levada à delegacia de menores e por novinha a fim de agradar aos fregueses. Economizava o que podia, gastando apenas com sua beleza e saúde, afinal tinha de garantir-se livre de doenças para poder trabalhar. Aos 22 anos, já havia feito seu pé de meia e comprou uma casa, à qual convidou amigas que passaram a ser suas meninas. Tornou-se então dona de bordel e já não precisava trabalhar. Tinha esperança de arranjar um bom marido. Passou a investir em aulas de inglês, francês, pintura, tudo que uma moça de boa família pudesse fazer. Contudo, não era fácil encontrar um esposo, pois os pretendentes se afastavam tão logo descobriam a fonte dos seus rendimentos. Os anos foram se passando e o vazio da vida de Aninha foi se acentuando até que um dia ela entrou numa igreja, ouviu a mensagem do Evangelho e se converteu a Jesus Cristo. Imagino como deve ter sido dramático o desenrolar dos acontecimentos ligados à sua conversão e à necessária mudança de vida. Eu a conheci aos 50 anos. 20 de convertida. Era uma mulher simples, de porte exótico e traços fortes. Dizem que sua maneira de falar era bem articulada, estava com câncer na garganta e orava diariamente pelo ministério de meu marido. Contava que quando soube que o filho de um missionário amigo estava com gânglios inchados, pediu ao Senhor que passasse a doença do menino para ela, que vivera tantos anos no pecado, e fizesse dele um grande servo seu. Foi pouco depois desse incidente que o câncer se manifestou nela. Não sou mística e não sei se esse tipo de oração está de acordo com a vontade de Deus, mas sei que o filho do missionário foi completamente curado e ela morreu não muito depois. Nunca conversei longamente com Dona Aninha e sempre tive curiosidade de saber como ela encarava sua vida antes e depois de Jesus. Ficava a imaginar como os irmãos em Cristo a receberam quando se converteu e trouxe diversas de suas meninas para a igreja. Confesso que eu nunca pensei nela como grande pecadora. Sua vida era de oração, de testemunho e de fé. Foi assim Raabe, a mãe de Boaz, outra das poucas mulheres mencionadas na genealogia real. Raabe creu nas promessas do Senhor e pediu misericórdia ao povo de Deus. Talvez Salmão
tenha sido um dos espias que se esconderam em sua casa e, conversando com ela, tenha lhe falado dos grandes feitos do Deus, não só de Israel, mas de todo o universo. Essa meretriz, que arriscou a cabeça para escondê-los, proferiu uma declaração de confiança em Deus. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Temos ouvido que o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, 9-11. Ela os desceu por uma corda do lado de fora do muro de Jericó para que fugissem. Dentro de mais alguns dias, o mesmo muro iria cair, mas haveria uma corda vermelha na janela de onde os espias desceram, e todos os que estivessem dentro da casa, marcada pelo fio de escarlate, estariam protegidos. Esse fio nos lembra o sangue do Cordeiro, a verga da porta por ocasião da Páscoa, e o sangue do Cordeiro derramado na cruz para a salvação de todo aquele que crê. Hebreus 11:31 diz: Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ela escondeu aqueles homens, protegeu-os e creu no Deus deles, garantindo assim proteção a seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto possuía. Quando os soldados de Jericó vieram à casa de Raabe, ela mentiu, dizendo que os israelitas tinham ido embora. Há quem use esse fato para defender a tese de que, em certas situações, a mentira pode ser justificada, mas em momento algum a Bíblia desculpa esse tipo de comportamento. Essa meretriz não foi salva porque disse inverdades, mas porque creu em Deus. Tiago ressalta ainda que a sua fé resultou em obras e que ambas, fé e obras, contribuíram para a sua salvação. Tiago 2:25. Essa mulher não teve sua vida repleta de atitudes merecedoras de salvação. Ela apenas creu e agiu com base em sua crença. Não era uma fé perfeita, a mentira ainda estava em sua maneira de viver. E nem uma obra tão grandiosa, mas foram suficientes para promover uma mudança de vida. Não é muito comum o cristão encontrar-se em conjuntura semelhante à de Raabe. E mesmo sabendo que o diabo é e sempre será o pai da mentira, em algumas situações corriqueiras, servimos-nos de justificativas falsas como: não pude comparecer à reunião porque tive visitas, ou diga que não estou. Algumas vezes, porém, Deus pode permitir-nos viver experiências nas quais teremos de pagar um preço elevado pela verdade. Em seu livro O Refúgio Secreto, Corrie ten Boom conta que, em casa de sua irmã, eles escondiam os jovens para não serem levados para o exército nazista, num vão que havia sob o assoalho da cozinha. A entrada para o esconderijo era um alçapão embaixo de uma mesa e um tapete o cobria. Certa ocasião em que os soldados nazistas vieram à sua casa e perguntaram onde estavam escondendo os jovens, a pessoa cristã que os protegia ficou quieta, sofrendo a coerção militar, com uma oração ao Senhor para que a livrasse e a ajudasse a não mentir. Ela respondeu: debaixo da mesa. O soldado ficou furioso com o deboche, mal levantou a toalha da mesa e nem sequer pensou em mover o tapete. Saiu em seguida batendo os pés, deixando aquelas pessoas a salvo por mais algum tempo. Noutra ocasião, no campo de concentração, a própria Corrie ten Boom conseguiu esconder uma Bíblia e um vidro de vitaminas, mesmo tendo sido revistada, e não precisou mentir. Não me esqueço dessa holandesa extraordinária, a qual ouvi num acampamento quando eu tinha 13 anos de idade. Mesmo estando já na casa dos 80 anos, Corrie transmitia vida abundante em cada gesto, ao pregar sobre João 10:10. Seu compromisso com a verdade era um desafio para mim. Não seria mais a mesma menina depois de ouvi-la, porque ela demonstrava um conhecimento profundo do amor de Jesus. Era uma mulher que sofrera abusos e profundas feridas em sua dignidade por amar ao Senhor e proteger o seu povo escolhido. Dignidade é a palavra mais adequada para descrever outra serva de Deus que conheci, que, como Dona Aninha, tinha sido prostituta nos anos de juventude. Eu tinha uns 7 anos de idade quando Dona Rita apareceu em nossa casa pedindo serviço.
Nós já tínhamos uma empregada, mas ao perceber que Dona Rita queria trabalho e não esmola, papai deu-lhe a tarefa de polir um tacho e uma vasilha de 20 litros de cobre antigo. No fim do dia, as peças reluziam ao sol e ela levou para casa seu dinheiro, um pouco de arroz e feijão e um folheto. Só que não tenho leitura. A senhora encontra uma amiga que leia. Na semana seguinte, Dona Rita estava de volta, com perguntas sobre a palavra de Deus e a disposição de trabalhar. Não demorou muito, ela aceitou Jesus. Convidou-nos para uma visita à sua casa. Era de barro e pau a pique, mas as panelas de alumínio brilhavam como prata. Mudou de vida, matriculou as filhas na escola. Hoje ambas têm curso superior e foi cristã fiel. Andava com a dignidade de uma filha do Rei dos Reis. Vi-a pela última vez alguns dias antes da morte de meu pai. Ela viajou de Goiânia para Brasília, apesar de mal poder andar, e orou com ele e por ele. Senti a presença do Senhor na sua visita. Não sei quantos abusos, quanto sofrimento ela passara, nem quantos erros cometera em seus dias na vida. Mas sei que seus últimos anos, que foram muitos, refletiram um vislumbre do que seria passar a vida eterna com Cristo. Analisando a história de Raabe, a meretriz antepassada de Jesus, lembro-me de como, pela fé, muitas outras mulheres puderam ver sua vida restaurada, a ponto de ter uma nova identidade, não mais de prostitutas ou desvairadas ou vazias, e sim de filhas do Rei dos céus e da terra. É o Deus que tira uma meretriz de sua vida fácil em cima do muro de Jericó e salva não apenas ela, mas toda a sua casa, oferecendo-lhe também uma nova família e uma linhagem real. Quisera ter a coragem de Raabe e de Corre, que arriscaram o pescoço pelo povo de Deus, bem como de Aninha e de Rita, que assumiram uma nova vida de oração e dignidade de filhas do rei. Em Provérbios 3, 3-6, lemos: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que colar mais interessante! E o resultado de confiar no Senhor é que ele endireita as nossas veredas. Talvez o seu caminho já tenha sido tortuoso, repleto de lembranças vergonhosas. Se você foi vítima de abusos, tenham sido eles surras, palavras de humilhação ou atos vergonhosos, a responsabilidade por isso não é sua. Mas pode ser que se sinta culpada e suja. Jesus já pagou o preço quando ele mesmo foi exposto sobre a cruz, desprezado e humilhado. Você pode livrar-se desse peso e ser nova criatura em Cristo. Por vezes, nossas recordações vergonhosas são causadas por erros que cometemos. Não somente fomos vítimas, mas também agentes. Praticamos o mal contra outras pessoas. Paulo, antes de sua conversão, participou no apedrejamento de Estevão e obteve permissão para levar presos homens e mulheres que seguiam a Jesus. Anos depois, iria dizer: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 1, 12-14. Assim como Paulo, Raabe e os outros, deixamos a condição de perseguidor ou prostituta, tornando-nos pessoas libertas em Cristo, fiéis e cheias de seu amor. Quero fazer aqui um alerta. Se este capítulo despertou em você lembranças tristes de abusos passados, saiba que Jesus pode dar-lhe uma restauração completa, mas não deixe de tratar os problemas. Alguns cristãos pregam um evangelho barato. Aceite a Cristo e todas as suas dificuldades se resolverão. E simplesmente ignoram os traumas e as questões éticas e psicológicas que levam anos para arruinar sua vida. Feridas profundas têm de ser tratadas com o devido respeito e por pessoas competentes.
Procure um psicólogo cristão ou conselheiro pastoral que tenha visão bíblica, discernimento espiritual e integridade profissional. Não coloque panos quentes e nem tente lidar superficialmente com aquilo que toca no mais profundo do seu ser. Para a ressurreição de Lázaro, foi necessário tirar a pedra e desamarrar a mortalha que o prendia. Deus opera para que você ressurja como ser criado em sua integridade de pessoa, mas talvez você precise de ajuda de alguém com preparo específico para trabalhar as dores psicológicas que a marcaram. O fato é que você pode ter uma vida nova, e uma transformação de vida nesse nível fará com que você ande em dignidade e prudência e não tenha medo de arriscar o pescoço por amor ao Senhor Jesus.